Isso, abaixa. A gente hoje está com algumas dificuldades, porque a tecnologia, como sempre, está tentando nos derrubar, mas a gente conseguiu vencer em cima da hora. Bom, hoje estamos aqui com a nossa amiga Ana Mota, que vai falar conosco sobre, agora a mensagem também não atualizei, muita coisa, dimensões espirituais do centro espírita. Depois nós vamos corrigir o tema ali. A Joana pode fazer a gentileza para a gente, Joana, de fazer a leitura. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Estuda sempre. Incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para a meditação, tornam-se o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais que seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam o progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém, faz-o constantemente. Espiritualidade amiga, mentores, benfeitores de nossa casa, Mestre Jesus, nosso guia, modelo, que a gente possa, uma vez mais nessa noite, buscar nos ensinamentos dessa doutrina que tanto nos ilumina, o amparo, o apoio e o entendimento necessários para a nossa caminhada, para a continuidade do nosso processo evolutivo aqui nesse planeta. Que a nossa amiga Ana seja intuída e inspirada também pelo seu mentor e que nós tenhamos a capacidade de absorver de toda a mensagem que ela vai trazer aquilo que couber a cada um de nós. Assim sendo, pedimos então a vossa permissão por iniciar a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são corajosos de estar aqui nesta noite fria para ouvir a gente falar de um tema muito importante para todos nós. E eu já modifiquei esse estudo tantas vezes e hoje foi mais uma e quase que tive que fazer um improviso aqui, né? Porque o estudo é todo visual e a internet não estava ajudando. Então... O obsessão queria atrapalhar tudo. Queria, mas a gente ia dar um jeito. Porque não foi à toa que eu trouxe essa preciosidade de acordo com a leitura, né? Leia sempre, nem que seja uma página por dia. Nós tivemos aqui do GECAT, nós, o privilégio de conhecer pessoalmente a autora desse livro, né? Dona Sueli Caldas Schubert, né? Esteve aqui mais de uma vez conosco e foi através dessa casa que eu tive o prazer de conhecê-la, né? Todos nós, né? E uma pessoa espetacular, né? Uma escritora, uma oradora, um bom humor, era sincera, né? Era aquilo ali, assim que é bom, né? E ela escreveu muitos livros, e esse, como o Flávio falou, já leu, às vezes quando pega, e foi o que eu fiz. Aí eu não aguentei, eu tive que colocar muitas, inserir ele nesse estudo que já estava prontinho, e eu falei, não, vamos lá para as dimensões espirituais do Centro Espírita com Dona Sueli, junto com esse estudo aqui.
Mas nós vamos começar com essa frase do professor Herculano Pires, que é muito, muito importante se a gente analisar ela. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Vocês concordam com essa frase do professor Herculano Pires? Vocês acham que tem coerência essa frase? Será que a gente não sabe direito o que é o centro espírita? Que potencial que nós temos? Que instituição é essa que a gente está aqui lidando todos os dias e a gente não sabe o potencial que tem um centro espírita? Será que a gente não está dando o devido valor? Porque o professor Herculano Pires está dando um empurrão na gente. Gente, presta atenção, vocês estão com um tesouro nas mãos. Então, essa frase me chama muita atenção e deixei um problema para vocês também, tá? Bom, o primeiro modelo de centro espírita que a gente pode considerar foi a Casa do Caminho. Quando Jesus desencarnou, ele já deixou aqueles apóstolos, né? Eles não se achavam preparados, mas Jesus acreditou e confiou neles. E eles tiveram que arregaçar as mangas e transformar todos os ensinamentos de Jesus nesse movimento cultural e espiritual que o professor Herculano Pires nos deu essa dica. Eles arregaçaram as mangas e fizeram a Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Logo após que Jesus desencarnou, que Pedro, Tiago, João estavam à frente da casa. Era um modelo de centro espírita, ou seja, eles pregavam, eles falavam os ensinamentos de Jesus. Era um hospital, porque não existia hospital na época. Era uma escola, que também não existia. E era um lar, porque eles conviviam harmonicamente entre eles e com quem aparecesse. Se bem que apareceu uma pedrinha no caminho deles, que foi Paulo, depois que encontrou Jesus no deserto, foi para ir na Casa do Caminho. E eles ficaram receosos de receber Paulo. Será que a gente ficaria receoso? Paulo matou metade dos cristãos, metade eu estou exagerando. Era temido porque ele, como Saulo ainda, achava que ele tinha que defender as leis de Moisés, as leis judaicas, e que os cristãos não prestavam. Então, e aí quando ele se deparou com Jesus, na famosa estrada de Damasco, ele se deparou com o cara que ele estava perseguindo, aqueles seguidores. E aí ele só mudou o vetor dele, mudou o caminho. Então, de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser perseguido. E aí ele queria chegar e encontrar os afins, né? Os irmãos. E aí chegou lá, quando viram que era ele, o que a gente faria? A gente abria as portas, Saulo, entre, meu irmão, meu amigo. Ou a gente ia ficar com muita dúvida, não ia querer. Quem resolveu essa pendenga foi Pedro, que aquele cara que cortou a orelha, né, do centurião e que fez o que aconteceu, foi o que falou, calma, se ele está aqui, olha a cara dele, ele está todo acabado, então vamos recebê-lo. E aí... Tem um filme, Oi? Tem um filme chamado Caco Vacos, um negócio assim. Caco Vacos? Caco Vacos. Aí mostra uma parte que, nas catacumbas, né? E Paulo entra. Sim, sim. Mostra, é maravilhoso esse filme. Né? Mostra ele entrando, aí deixa ele ver esse reconciliado, né? Mas deixa ele falar um pouco, nosso pouquinho só que ele falou, foi uma coisa assim extraordinária. Extraordinária. Esse filme é muito, acho que tem na Netflix. Interessante. E como ele tinha essa eloquência na palestra, ele achava que ele ia convencer todos os doutores da lei. Olha a pretensão. Então vamos lá. Então o primeiro modelo, se a gente pode considerar de casa espírita, foi essa Casa do Caminho. Mas na verdade o primeiro centro espírita do mundo, ele andou para lá. Mas tudo bem. Ótimo.
O primeiro modelo, o primeiro centro espírita do mundo foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundado por quem? Por Kardec. A fundação foi praticamente um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. A fundação foi 1º de abril de 1858. Essa imagem saiu numa revista, que eu acho que ela nem existe mais, Revista Internacional do Espiritismo, de março de 2007. E eles colocaram aqui a plateia física e a plateia espiritual no dia da fundação dessa casa espírita, né, da Sociedade Parisiense. Quem é o número 1? Dá para vocês verem? Quem estava presente? Jesus, né? Então lá na cabeceira estava Kardec, aqui o número 27 a Dona Amélie, estava Camille Flammarion aqui psicografando, tinha Galileu Galilei ali inspirando ele, que na verdade era uma encarnação dele, né? Tinha Mesmer, Platão, a galerinha assim, bem desconhecida, né? Então, cada centro espírita recebe os espíritos de acordo com o seu merecimento, né? Será que as nossas casas espíritas recebem essa galera de peso? Você não recebe eles, mas recebe alguns, né? Recebe alguém da falange, né? Então vamos olhar, ver se vocês reconhecem este centro espírita. A foto, os créditos da foto estão no nosso amigo Léo. Então, quem tem uma foto do GECAT? Porque eu queria simbolizar a irmã Maria Angélica abençoando o nosso GECAT. Como foi essa fundação, né? A fundação do GECAT? Será que foi assim, uma ideia que a Andréia teve? Tem algum fundador aqui do GECAT? O Mangusto, André. A Roberta, Davi. Que bacana. Que bacana. Então aí a gente vai para o livro da Dona Sueli, onde a primeira mensagem logo do Dr. Bezerra de Menezes aqui escreve aqui o prefácio do livro, o capítulo Dimensões Espirituais do Centro Espírita, onde ele fala, o Dr. Bezerra de Menezes fala para nós, não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, sobretudo uma edificação espiritual, em cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, como Jesus falava, né? A casa sobre a rocha ou a casa sobre a areia. Um centro espírita, se depender da espiritualidade, ele já foi programado há muito tempo. E nós não caímos aqui de paraquedas, gente. Sejam os fundadores, os que vieram depois e hoje os trabalhadores. Não caíram de paraquedas. A espiritualidade vem programando isso. Antes da gente reencarnar, eles já estavam escolhendo, vendo as nossas fichas kármicas. Está aqui nesse livro também falando isso. Então é seríssimo. Nós não estamos aqui de passagem, não. Tipo, não, eu vou lá de vez em quando. Não. A espiritualidade reuniu as pessoas para cada um de acordo com as suas afinidades, onde se agrupam pessoas que estão aqui para quê? Vocês têm afinidades uns com os outros. Pode ser que um ou outro não tenha muita afinidade com um nem com o outro, mas estamos aqui justamente para nos ajustarmos. É essa casa aqui, esse local, onde a espiritualidade nos abraça, nos recebe, nos programou tudo isso muito antes da nossa reencarnação, olhando lá, qual é a nossa ficha kármica? O que a gente precisa vir fazer aqui na Terra? Então vai lá, inspira, gente, vai lá. Quando você reencarnar, daqui a uns anos, você vai ajudar lá no GECAT, você vai trabalhar. Para quê? Para a gente se alinhar com as leis divinas, para a gente se ajustar com os nossos débitos do passado. Então, o Dr. Bezerra de Menezes nos chama a atenção de que o resultado dessas vibrações harmônicas que sentimos quando estamos dentro de um ambiente
espírita, a espiritualidade faz a parte dela. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se a gente não mantiver esse ambiente, se aqui tiver um ambiente de disputas, de brigas, de desentendimento, abre o quê? As famosas brechas. Está tudo aqui nesse livro. Famosas brechas, ou seja, que brechas são essas? As paredes vão ficando como se estivessem rachadas, como se fossem rachaduras. Tem um livro muito bom para você ler sobre isso, aconteceu na Casa Espírita, né? Conta exatamente como pequenas desavenças depois abriu uma brecha enorme, uma rachadura na Casa Espírita. E a espiritualidade fez isso para que a casa não fechasse, não acabasse. Mas por quê? Deficiência dos desencarnados? Não. Falta de cuidado e de cumprir o que combinou na espiritualidade dos encarnados. Porque deixaram pequenas coisas, pequenas rusguinhas, pequenas desavenças que podem ser resolvidas, deixaram aquilo ir à frente. E aí, quando se instala um processo obsessivo, que a gente pode chamar assim, dessas pequenas rachaduras que vão virando brechas enormes, se instala um processo obsessivo, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil, como quem leu o livro aqui sabe. Então, Dr. Bezerra de Menezes veio com essa introdução e depois a dona Sueli, no capítulo a apresentação da obra, ela fala isso, que as duas equipes de encarnados e desencarnados trabalharão em perfeita consonância, formando em última análise uma única equipe, irmanados todos pelo mesmo ideal. Então eu peguei aqui uma mensagem, que aqui tem um capítulo de alicerces espirituais, falando desse planejamento, em que a espiritualidade já planejou o GECAT há muito tempo. Se planejou antes da gente reencarnar, quer dizer, então, muito antes já estava combinado na espiritualidade. Eu pedi para a Andréia, você tinha uma mensagem antes da que a casa fosse fundada, e ela disse que teve uma mensagem do espírito Hans, né, que provavelmente foi recebida lá no SEMA, né, no centro, na Maria Angélica, que Maria Angélica trabalha lá no SEMA, é a mentora do SEMA, mentora daqui, e nós roubamos ela também, tá? Ela, a nossa querida Maria Angélica, trouxe uma mensagem para as vésperas da fundação do nosso lar espírita Doce Maria, em Nogueira. Ela, de uma forma carinhosa, trouxe exatamente o que está escrito aqui no livro da Dona Sueli, que aquele lar já estava planejado na espiritualidade, que ali, aquela gestação daquele bebê, aquilo já estava planejado, e que a escolha do nome Maria, né? Maria Santíssima Doce Maria, que traz junto com esse nome tão forte, né, da mãe do nosso Senhor, de uma mulher que trabalha hoje na espiritualidade, recebendo as pessoas que chegam no mundo espiritual com dificuldades, com muitos desajustes para o retorno, ao retorno no plano espiritual, que a equipe trabalha com Maria, as vibrações de João Evangelista, né, que é São Francisco de Assis, né, reencarnação, São Francisco, a reencarnação de João, e Lucas, né, que trabalhou com Paulo e que escreveu o Evangelho porque Paulo incentivou ele. Então a vibração desses apóstolos, dessa equipe desses apóstolos, estão ajudando a gente. Olha lá, a gente pode não ter aqueles nomes tão ilustres como apareceu aqui, mas nós temos, assim como aqui, espíritos tão bondosos. Cada lugar, cada casa espírita tem a sua falange de auxiliares. Então a gente está feliz da vida, não está? Como nossa irmã Maria Angélica falou, o trabalho é muito grande, meus filhos, na mensagem que veio para nós. E
Se Jesus permitir, eu vou ajudar vocês também. E a mensagem às vésperas da fundação do GECAT, essa mensagem pelo Espírito Ranz, 13/11/2013, ele falando que é uma alegria em vermos nascer mais um grupo de trabalhadores que desejam e já estão prontos para assumir a nova tarefa. Por que estavam prontos? Porque já vieram preparados nessa encarnação e antes de reencarnar. A doutrina espírita precisa destes focos de luz. Eles surgem através do empenho e vontade daqueles queridos que já vislumbraram que na seara do Mestre Jesus está a segura ajuda para acalentar e receber corações sofridos. A tarefa é grande, né? Sabe que a tarefa é grande. Mas contarão com a equipe espiritual firme que lhes dará o suporte para crescerem nos bons propósitos de amar e servir a tantos que acorrerão ao chamado. Não meçam esforços na organização e metas. Estabeleçam critérios e normas para que seja uma casa organizada. Sigam as orientações do nosso codificador Allan Kardec e sigam firmes, porque amparo não faltará. Nossos carinhosos votos de sucesso e muita paz. Olha que linda mensagem de incentivo. Então o GECAT recebeu também esse incentivo antes da sua fundação, assim como a nossa fofa, nossa mentora. Podemos dividi-la com vocês? A nossa mentora Maria Angélica também nos trouxe uma mensagem tão bondosa. Então, Dona Sueli continua falando que Eurípides Barçanufo, não sei se vocês já ouviram falar esse nome, né? Um espírita, na época, ele fundou, a história dele é belíssima, mas não cabe aqui no momento, mas ele fundou o Colégio Allan Kardec, numa cidadezinha mínima lá em Minas, chamada Sacramento. Fundou um colégio num quarteirão inteiro, isso em 1904. Um colégio chamado Allan Kardec. Vocês imaginem, em 1904, ele tinha um educandário, e aí, por inspiração de Maria Santíssima, que ele, com a mediunidade que ele tinha, ele falou: não acredito que Nossa Senhora está trazendo essa mensagem para mim. Mas ela inspirou que ele fundasse um colégio com o nome de Allan Kardec e que ali ensinasse o Evangelho de seu filho. Ela falou: ensine o Evangelho de meu filho. E ali ele juntou meninos e meninas naquele mesmo colégio. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque Dona Sueli cita que antes dele reencarnar, aquele colégio já estava planejado na espiritualidade. Aqui o colégio e centro espírita. Hoje vale a pena ir lá visitar, gente, que é lindíssima a obra, é lindíssima. E já estava planejado na espiritualidade. E também na espiritualidade ele já tinha fundado o Hospital Esperança, localizado no plano espiritual, onde ele trabalhava antes de reencarnar, reencarnou, fundou a escola Allan Kardec, que já estava planejada, e quando ele estava muito cansado, enquanto estava no trabalho da luta, que não é fácil, ele, em desdobramento, em sono, ele ia para o Hospital Esperança para se refazer. Então, espíritos superiores, vocês acham que eles ficam presos aqui na Terra, mesmo durante o sono? Não. Muitos de nós, infelizmente, ainda ficamos, né, do ladinho do corpo. E a gente tem um mundão, muita coisa para a gente aprender, para a gente trabalhar. Mas ele voltava lá ao Hospital Esperança. E esse hospital serve para quê? Para receber os espíritas que não souberam cumprir a sua tarefa, o seu dever de casa. Para nos receber. Então, olha como o trabalho é grande, lindo e quanta responsabilidade para nós, né? Então, esse instituto fundado, as bases de seus alicerces espirituais só se ergueram firme na terra, como a casa edificada sobre a rocha, porque já havia sido fundada essas bases espirituais
antes dele reencarnar. Então vamos seguindo aqui a nossa... e a escolha é uma coisinha aqui que a Dona Sueli conta aqui. A escolha do mentor. Vocês sabem dizer por que o mentor da casa é Tiago? Alguém sabe dizer? Ela estava fazendo a travessia de Compostela, né? E aí ela teve uma visão na hora que terminou, encontrou a igreja de Tiago São Tiago. Ela teve uma visão e aí ela decidiu fundar o centro com esse nome. Com esse nome, legal. E Dona Sueli fala isso. A escolha do mentor reflete uma afinidade espontânea. Então a casa tem uma afinidade com Tiago, com um determinado espírito, sempre algum vulto que fez alguma, que desenvolveu algum feito e algum testemunho. Então, essa ligação, assim como nós escolhemos, nós estamos tupetudos, né? Vocês escolheram Tiago e nós Maria, né? Nós estamos querendo só o top de linha, né? Nós estamos querendo só a galera não escolher um pouco, não, né? Então, essa afinidade com o mentor, eles se sentem, não responsáveis, mas eles mandam alguém da equipe, da falange, como a irmã Maria Angélica passou para nós, equipe de João, de Lucas, trabalhadores de Maria, assim como vocês também devem receber o auxílio de trabalhadores de Tiago, né? Então, olha que coisa interessante também. Então, a Dona Sueli continua o livro falando da sala de passe, da reunião pública, e aí nós vamos ver algumas imagens, e como eu falei, eu mesclei o livro da Dona Sueli com uma palestra que eu já tinha pronta sobre esse livro, Os Bastidores de uma Reunião Espírita. O livro chama Na Seara do Bem, foi psicografado por esse médium, Luiz Antônio Ferraz, que eu não conheço, e o espírito que psicografou foi o Antônio Carlos Tonini. Mas isso é importante para nós, assim, um médium que a gente não conhece, será que isso tem algum sentido? Mas vocês vão ver, as imagens que nós vamos passar, como a Dona Sueli trouxe nesse livro as mesmas mensagens. E é assim que a gente estuda e é assim que a gente comprova que algo veio que é verídico. Porque a gente não pode acreditar, porque o médium psicografou, olha que lindo. Mas se a gente não tem outras informações, e nós temos informações nas obras de André Luiz, o que acontece nesses bastidores da casa espírita, nessas dimensões espirituais, assim como Dona Sueli. Então nós vamos ver como as obras têm uma consonância. Então aqui está o Tonini, que ele era um espírita, frequentador de uma casa espírita, e ele gostaria de ver, ele desencarnou e gostaria de ver como funcionava o trabalho na casa espírita pelo outro lado. Eu tenho muita curiosidade. Vocês gostariam de fazer uma excursão dessa, assim? Acho que todos nós aqui vamos querer. A primeira coisa que a gente, quando acordar e tiver lucidez, eu quero ver esse negócio aí pelo outro lado. E assim foi. Esse senhor aí simpático o responsável, né, pelo centro espírita, o Marcos, e recebeu então o Tonini e ia mostrar esses bastidores aí de uma reunião espírita. Então o que ele vai fazer? Ele vai apresentar todo o outro lado para o Tonini. E esses trabalhadores aí é a preparação do ambiente através dos desencarnados. Quando nós chegamos aqui, 7h30, 7:45, perto da hora da reunião, esses trabalhadores já estavam lá há muito tempo antes, às vezes 2 horas antes, preparando todo esse ambiente que a gente chega aqui e a gente sente um ambiente diferente. Então, tudo isso preparado por trabalhadores especializados. Os trabalhos são divididos em setores de vigilância, enfermagem, esclarecimento e comunicação. Trabalhadores com cada um nas suas áreas específicas, tratando
são enfermeiros, eram médicos quando encarnados, e só que a gente acha que só porque é um médico ele já vai chegar no mundo espiritual trabalhando como médico. A gente viu que André Luiz pegou, foi uma vassourinha, olha lá, né? Depois é que ele foi entendendo. Então a medicina na Terra, o médico quando chega lá, se chegar bancando muita onda, nem uma vassourinha no pé. Ele chegou lá limpando o chão dos pacientes. Então aqui esses estão aqui tratando das águas, cuidando, os outros de vigilância, né? Que toda a casa espírita, a gente vai ver, que tem um setor de vigilância. Por isso que é um ambiente tão especial, porque esses irmãos que estão ali cuidando da vigilância, estão tomando conta para quê? Para não entrar pessoas que querem tirar a harmonia espiritual do ambiente. Então, olha só, quase na hora, a hora do público entrar, o representado aqui por esses coloridinhos é o público encarnado. E os outros, ali na calçada, que estão, né, com essa coloração assim mais densa, mais pesada, mais escura, são os espíritos que uns gostariam de fazer bagunça dentro do ambiente, outros estão gritando, querendo entrar, e aqui os trabalhadores cuidando de cada um. Mas esse aparelho aqui, tá vendo que tem um aparelho com uma luminosidade ali na porta? Esse aparelho ele já trabalha para que só seja permitida a entrada daqueles que querem aprender, daqueles que querem se modificar. Por isso o ambiente é tão protegido. Mas aqueles outros que ficaram ali vão ficar abandonados? Não, vocês fiquem por aí. Às vezes nas nossas reuniões a gente ouve isso, né? Eles falando, eu gostaria de entrar, tem muita gente lá fora, mas que não pôde entrar, e eu consegui entrar. Quem diz que conseguiu entrar, que enganou um ou outro? Não, ele conseguiu entrar porque foi permitido, tanto pelo aparelho quanto pelos mentores que estão ali tomando conta. E os outros que não conseguiram, eles também serão atendidos, porque tem um sistema de alto-falantes, que eles vão ouvir também a palestra. E vão ouvir de uma forma diferente, que vocês vão ver, para que chame a atenção deles. Aí eles ainda estão preparando o ambiente com aparelhos, tá vendo? Parece aparelhos de comunicação, aparelhos que vão, um projetor lá que vai passar a palestra lá no telão. Olha só, como que a espírita... E a gente fica bobinho achando que nós aqui descobrimos aqui internet, projeção, André Luiz fala do nosso lar mesmo, né? Como eles assistiram a guerra, a Segunda Grande Guerra. Eles viam, pelo que ele relata no livro, por umas televisões que pareciam a nossa TV de LCD, ou a antiga plasma. Isso em 1940 e poucos. E a gente achando que a gente é muito louco. Tudo já existe no mundo espiritual. As pessoas só vão lá, sonham, são inspirados e repetem aqui o que já existe lá. Então, Oi? Fala. Aqui é a cópia imperfeita, né? Aí, a música, né? Aqui vocês não tem ninguém que toque, mas tem a música que sempre coloca, os vídeos. A música auxilia na desintoxicação mental das criaturas, ou seja, vai nos deixando mais tranquilos, para que a gente possa deixar lá fora as nossas preocupações, trabalho, as contas para pagar, que a gente possa ficar aqui e aproveitar esse ambiente, né? E quando aí está representando o músico, né? Ele caem como se fossem pétalas de harmonia sobre ele, e a música vai fazer com que acalme as pessoas. Então o primeiro a receber é o trabalhador. E aí começa a palestra, né?
Era usual, né, antigamente, ter 2 dirigentes na mesa, né? Não é, Cláudio? Não era assim? 2 pessoas para dirigir, não bastava um só. E ali a gente está vendo a pessoa que está usando a palavra e está sendo, olha, está ligado mente a mente ao seu mentor. Para quê? Para intuir, né? Para que a pessoa, dentro do que estudou, dentro do que leu, para que possa lembrar das coisas, para que possa dirigir a palavra, as melhores palavras para aquele público. E ali, do outro lado, o dirigente espiritual, o quê? Tomando conta do ambiente. E aqui, essa pessoa, essa jovenzinha, está ouvindo a palestra. E nesse momento ela está fazendo uma reflexão. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela saiu de casa, ela brigou com a mãe dela. Ela bateu porta, ela xingou, fez, aconteceu. E aí ali ela ouvindo o evangelho, ouvindo a palestra, ela se arrependeu. Então ela estava pensando naquilo que aconteceu com ela no lar, né, com sua mãe, e ela estava arrependida. Então no propósito de chegar em casa e fazer as pazes com a mãe. Ana, isso que você está falando aí, Diga. eu fui me lembrar da palestra do Divaldo. A gente estava no seminário dele, aí ele estava contado para quem? A gente estava sentado lá no canto. Uhum. E ele estava, e a pessoa que estava com a gente tinha acabado de, acho que separar do marido, começando a casar, estava passando uma dificuldade danada. Sim. E ele fazendo a palestra, a coisa não foi extraordinária, porque ele estava fazendo a palestra assim, aí ele, num certo momento, ele vira para a gente, assim, e muda tudo aquilo que ele estava falando em direção a ela. E ela começa a chorar, todos nós choramos, porque a gente já sabia da situação. Foi uma coisa comovente e ele auxiliando, acalmando ela. Olha que coisa interessante, né? Muito. Aí você, como você está falando aí, que tem a intuição, né? Isso. A Joana de Anjos, que é a mentora dele, devia estar falando, não, ali tem gente precisando que você fale para ela. Aí ele foi, ele virou e falou, extraordinário isso. Muito legal. Às vezes a gente vê as pessoas, né, a pessoa palestrante fala assim, nossa, eu falei tão diferente do que eu pensei em falar. Por que será, né? Por que será? Bom, aí eles estão, ali o Tonini com o rapaz que estava guiando ele na reunião pública, ali o Joel, eles estão observando uma senhora que está sentada na plateia, estão observando esse congestionamento, né, nos chakras, né, nas entradas de energia dela, no coronário, aqui na cabeça, parece que ela está com a cabeça fervendo e com o coração. Então eles estão analisando o que? Ela está alimentando pensamentos tão negativos que ele estava falando para o Toninho, daqui a pouco ela vai ter um problema cardíaco. Porque os pensamentos dela são tão recorrentes, pensamentos de raiva, de mágoas e de tudo aquilo que a gente já ultrapassou, né? Que a gente não costuma cultivar muito, que a gente sabe que faz muito mal para as nossas vibrações, mas ela estava ali. Então, somos nós, né? Então a gente tem que cuidar do que a gente está pensando, do que a gente está alimentando e fazendo um ninhozinho ali né? no nosso coronário, ou seja, com a nossa ligação com a espiritualidade. Que tipo de pensamento que nós temos recorrentes dia a dia, que isso pode atingir algum órgão do nosso corpo físico, de acordo com esses pensamentos. Eu estava analisando tudo isso. Esse aí, estava na palestra ou estava trabalhando? Os dois. Os dois, nenhum dos dois, né? Porque ele não estava trabalhando e não estava na palestra. Então, é um chamado para nós, né? Para a gente focar no que está sendo falado, no que está sendo dito ali, para a gente poder buscar forças e resolver os problemas lá fora. Não adianta a gente estar aqui e pensando no que está lá fora. Está lá fora, aí fica preocupado porque não conseguiu resolver. Mas está aqui nesse ambiente, nesse oásis, nesse local tão preparado pela espiritualidade, e a gente às vezes não aproveita, né? Às vezes a gente fica lá com o pensamento voando. Isso aí é muito legal, esse aparelho aí. Tá vendo? Um aparelho que
Ali está um livro onde colocam as caixinhas ali, onde tem aqui o baúzinho, né, papelzinho para colocar nomes de encarnados e desencarnados. Eles vêm com um aparelho e ali vão passando o aparelho, seja no livro, seja na caixinha. E aí, olha, ressaltou ali uma foto e um nome. E eles vão ver o que é isso. O nome, a foto era dessa senhora, que estava na plateia, mas ela colocou o nome de quem? Do filho, que estava passando uma situação difícil. O filho tinha acabado de se separar com 2 crianças, o filho estava muito deprimido, muito triste mesmo, e ela colocou o nome dele para lhe dar força, para ele ter coragem para passar por esse momento. E aí a espiritualidade está ali, ó, o Toninho está ali observando, e a espiritualidade chegou próximo a ela para entender a situação. Para quê? Para uma equipe espiritual ir lá na casa do filho, para ele receber um passe, para receber um bom ânimo. Então, esses nomes que a gente coloca ali nas caixinhas dos livros, não ficam perdidos. A espiritualidade cuida e vai ali ver o que eles podem fazer. Assim como quando a gente pede para alguém enfermo, né? Essa senhora está enferma e ela dormiu, ela está desdobrada. Olha o fiozinho dela ali, um cordãozinho, ou seja, quer dizer que ela está encarnada, ela está presa ao corpo. Ali ela está, quando dorme, o nosso corpo espiritual é livre. E aí eles estão cuidando e dando um passe nela, enquanto ela está dormindo. Agora, o soninho. Esse é bom, né? O soninho. Por que às vezes a gente dorme na reunião? Pode ser cansaço? Pode, né? Todos nós, né? É o trabalho, são as coisas do dia a dia. Pode ser falta de atenção. Às vezes a pessoa está ali obrigada, ou não estava a fim de estar ali, ou não está interessada no assunto, ou a pessoa que está falando é chata, tudo isso vai acontecer, né? Então, falta de atenção é melhor dormir. Mas a gente também não pode esquecer, estão vendo uma fumacinha ali vermelha saindo pela janela? Ou seja, acompanhamento espiritual. Sabe aqueles que estavam lá na calçada que não puderam entrar? Pode ser acompanhante do que está ali ferrado no sono. E que ele não quer? Que ele ouça, que ele aprenda, que ele melhore. Então ele mentalmente manda aquela onda ali, aquele torpor para ele dormir, para ele não ouvir. Então que chame a nossa atenção. Dormiu um dia, está cansada, está por esses outros motivos? Tá bom. Mas se toda reunião, toda palestra, a gente senta aqui e dorme, alerta. Porque pode ter um amiguinho nosso que não quer que a gente ouça. Então a gente precisa vencer isso, né? Levanta, bebe uma água, fica em pé, né? Vamos cada um aí arrumar algo que a gente possa melhorar. Para que a gente venha aqui para aproveitar tudo isso que a espiritualidade trouxe para nós. Agora, olha só, a visão. Lembra que eles estavam botando um aparelho, que eu falei que tinha um telão? Olha lá, a palestra acontecendo, o orador ali falando, o mentor intuindo ele, os outros amigos espirituais estão tomando conta da assistência. Por quê? Olha esses aqui, os desencarnados. A gente vê o ambiente da casa espírita, vê só esse ambiente físico, mas é muito maior, porque tem arquibancadas, é um lugar enorme espiritualmente falando. E esses aqui eram os que estavam na calçada, mas os que tinham condições de entrar e que foi permitida a entrada. Então eles estão numa espécie de mezanino, arquibancada, e para facilitar o entendimento deles da palestra, eles ficam vendo imagens relacionadas ao que está sendo falado, imagens de Jesus, coisas que chamem a atenção deles. Então, olha que interessante, olha que trabalho, né? Sensacional, e às vezes a gente não se dá conta disso. E aí, a evangelização infantil também, durante a palestra, as tias estão lá, né, passando as informações para as crianças, fazendo aqueles trabalhinhos, mas também tem tias no mundo espiritual que estão treinando para, quando reencarnarem,
que vão ser ou evangelizadoras, ou vão ser mães, enfim, estão treinando o futuro quando reencarnar. Existe uma escolinha no mundo espiritual, a escolinha da Blandina. A Blandina foi a Meimei, aqui quando encarnou. A Meimei trabalha com crianças no mundo espiritual. Meimei, esposa de Arnaldo Rocha, também é outra história longa, né? Amigo do Chico, e que ficou muito triste quando Meimei, uma jovem, desencarnou. E ela trabalha com evangelização no mundo espiritual. Eu tirei essa foto ali de um centro chamado Meimei, lá em Pedro Leopoldo. Eles têm essa pintura na parede. O centro é o nome dela, Meimei. Eu gostei dessa imagem. Bom, agora o passe. Assim como aqui no livro da Dona Sueli, está falando exatamente o que esse livro está falando. Até agora, tudo que falou ali da reunião pública, ela está relatando aqui. A sala de passe, ou quando o lugar não tem um espaço para ter uma sala de passe, o passe é dado no salão, tem toda uma aparelhagem, toda uma proteção para que cada um de nós seja tratado naquilo que a gente precisa. Então, aqui as pessoas estão recebendo passe. Mais uma vez, aquele ali está recebendo passe, mas ele está pensando em quê? No trabalho. Corre, por favor, 2, 3 minutos. Ele está pensando no trabalho. Então, para cada encarnado, está dando para ver? Aqui os que estão sentados é os que estão recebendo passe. Aqui os aplicadores de passe. E aqui os desencarnados que estão envolvendo os aplicadores de passe. Então, aquele que aplica o passe, o primeiro a receber é ele. A gente que está aplicando o passe é o primeiro a receber do mundo espiritual, dos mentores. Então, o passe é chamado passe misto, ou seja, dos mentores espirituais e dos médiuns, dos aplicadores de passe. Aqui nessa imagem a gente vê quem está melhor absorvendo as energias do passe. Aquela moça ali que parece que ela está até meio que desdobrada, né? Ou seja, ela está tão concentrada que ela até se deslocou um pouquinho do corpo. Ela está ali numa concentração mesmo para receber essas energias do passe. E a água fluidificada ou água magnetizada, estou vendo ali que tem umas aguinhas ali, né? Umas garrafinhas. Muito legal, por quê? Aqueles irmãos que estavam antes trabalhando para organizar as águas, eles estão também cuidando de cada água, de cada um, com seus nomes e colocando o medicamento necessário para que a pessoa possa receber um medicamento para cada um. Então, que a gente possa tomar essas águas, tomar algum medicamento, caso a gente tome, e pedir para a espiritualidade, fazer uma breve prece na hora que estiver tomando, que essa água potencialize o efeito do meu medicamento, para que possa fazer um efeito da forma que ele precisa ser. E ela está acabando, pode completar com um pouco com água da nossa casa mesmo e pedir para os benfeitores fluidificarem aquela água até a gente trazer semana que vem. Então, olha o trabalho, vocês estão vendo que trabalho que a espiritualidade tem, que carinho que tem conosco? Aqui uma pessoa sendo atendida no atendimento fraterno. Então, aqui o atendente está ouvindo, né, o relato da pessoa e os espíritos estão ali tratando ele está com um problema físico. E às vezes a pessoa que está atendendo, ela pode ser intuída pelo um espírito da casa, para que ele procure um especialista, para que ele vá ao médico, porque ele está com um problema ali no corpo físico. Eles estão tratando ele, mas o atendente também está ali ligado com a espiritualidade, e às vezes ele pode intuir. Você já foi ao médico? Porque às vezes a pessoa pode achar que é um problema espiritual, e não é, é um problema físico. Diferente desse aqui. Esse aqui é um problema espiritual. Essa moça, olha como é que ela está desgastada, acabada. Por quê? Tinha um acompanhante espiritual com ela. Porque ele estava preso ainda ao passado, em que eles tiveram uma encarnação, que eles foram noivos, eles foram casados, e aí aquela relação acabou de uma forma
não muito agradável, e ele ficou preso a ela. Ela já reencarnou e ele continua preso a ela. Então, ela está ali relatando alguns sintomas que ela está tendo, aquela coisa que não, a vida não vai para frente, ela não consegue nenhum relacionamento, coisa assim que ela está falando da vida dela. E os benfeitores o quê? Vão cuidar dele para que convencê-lo de que ele precisa deixar ela seguir a vida dela. Aí aí quem trabalha na reunião mediúnica sabe como é que é esse mecanismo, né? Esse convencimento, esse envolvimento com os espíritos, e que a espiritualidade está ali tratando. E quem sabe ele vai ser atendido aonde? Numa reunião mediúnica. Então, vejam que todos os trabalhos da Casa Espírita estão interligados. E aqui eles estão mostrando a imagem de uma reunião mediúnica. Os médios sentados ali a uma mesa, estudando um livro ou alguma coisa antes da reunião propriamente dita. Olha como é que aparelhos são colocados em suas cabeças para que todos estejam em harmonia. Só que a única diferença aqui é que ali tem plateia, né? Tem público. Antigamente as reuniões mediúnicas eram abertas ao público, mas depois chegou à conclusão de que não deveria ser uma reunião privada para facilitar esse envolvimento dos encarnados na reunião. E ali aqueles de branquinho, os desencarnados, e também com aparelhos para analisar. Isso aí está lá no livro dos domínios da mediunidade, que a gente vê eles com esse aparelho aí, com esse óculos que chama psicoscópio, olhando como que os médiuns estão no trabalho mediúnico. Uns estão em péssima condição. Então é só puxão de orelha na gente. Do começo ao fim. Ou seja, eles veem que o médium está não tem nenhuma condição de estar ali. Mas é o que tem. Então o que eles fazem? Eles nos tratam para que a gente possa doar alguma coisa. E assim, só para o último slide é esse, que uma reunião também, a gente vê uma salinha, um espaço pequeno, mas é enorme na espiritualidade. É muito grande. Onde aqueles que estão lá fora, que não puderam entrar e que querem ser tratados, e outros que nos acompanham, outros que acompanham a gente, trabalhadores, vêm e são cuidados e são tratados. Então, olha a beleza que é essas dimensões espirituais do centro espírita. Quanto trabalho e quanta proteção a gente tem. Então, aqui para encerrar, eu botei lá a foto do nosso pequeno lar, protegido por Jesus, assim como essa casa maravilhosa também é protegida pelos benfeitores espirituais. Obrigada, gente. Que Jesus nos abençoe e que nos dê força para o trabalho, né? Que é muito trabalho, né? Bom, obrigado. De fato, né, a gente sabe que a tarefa nossa no dia a dia das casas espíritas tem as suas dificuldades, mas a gente vê por tudo isso que você apresentou que o trabalho da espiritualidade é infinitamente maior, né? Nos instruindo, nos orientando, nos amparando, né? Exatamente. Planejando tudo isso desde as suas origens, cuidando para que no dia a dia tudo aconteça em benefício de todos, né? Respeitando as nossas limitações, as nossas fragilidades. E cada um de nós tem que entender minimamente a vastidão de tudo isso, né? A gente é uma sementinha só, muito pequena, um grãozinho de mostarda no meio de tudo isso. Sim. Né? E se a gente não atrapalhar eles, a gente já tá está ajudando. O pior é quando a gente atrapalha. Exatamente. Se não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Não atrapalha. Bom, Ana, obrigado pelas reflexões. Cada um de nós, obviamente, sai daqui com a necessidade de, entendendo isso um pouco mais, saber tirar proveito de todas as oportunidades de trabalho que a gente tem, né? E para quem está frequentando a casa, a mesma coisa, saber o tamanho a engenhosidade de tudo isso que está a nosso serviço, que a gente saiba tirar bom proveito de tudo isso, né? Isso mesmo.